E doutora, só um ponto aqui. Sim. Você comentou que essas pessoas, né, que estão por trás, elas se dizem geometrizadoras, né? O demiurgo é o conceito pitagórico do termo demiurgo. Você Sim. tem a visão do demiurgo bonzinho e o demiurgo malvado, porque eles sempre são polares, né? Só que, segundo Pitágoras, o grande geometrizador de tudo aqui é Deus, correto? Ele nunca usou a palavra Deus, Pitágoras não, né? Sim. Ele sempre chamou de demiurgo, que significa o criador da realidade física, que não está na fisicalidade. Que não está no espaço-tempo. Portanto, ele não tem um nome, ele é representado pela tetractis, que é o simbolismo do Pitágoras, que é aquele triângulo com 10 triângulos no total, né? 9 dentro e 1 fora. Uhum. Significa 10, que é o número da completeza. E onde está Deus nisso tudo? Eu estou olhando para ele. Você. Olha só. E você. E você Tá? também. Porque, Todos sem nós. dúvida, Todos nós. eis o problema da humanidade. Ela não percebeu que isso é uma realidade virtual. Uhum. E que ela está manifestando constantemente a realidade. Então, ela não é o avatar do jogo. Ela está percebendo que ela perdeu a memória. Ela entra no jogo e perde a memória. Igual aquele... como é que é? Oh, meu Deus do céu, aquela série... Ai... que é, não sei o que lá, Box também, como é que é? Black Box? Como é que é? Black Mirror. Black Mirror, obrigado. Black Mirror, que agora tem na temporada 7, o episódio 4, a pessoa bota lá um negocinho na cabeça, ela apaga a memória e ela passa a viver em uma realidade virtual. Uhum. Então, isso que nós estamos vivendo é o tempo todo desdobrar de uma manifestação dentro de outra manifestação. A realidade não é nada além disso. E não há reino dos céus, nem há inferno, e nem há anterioridade, nem posterioridade. Há apenas um desdobramento de estados mentais. Então, dimensões da mente são espaços onde a programação é alterada e a informação é induzida. Então, quando você recebe um treinamento de PNL, Programação Neurolinguística. O cara fala assim, não dava certo na vida, fui lá na PNL, os caras me ensinaram a programar a mente e agora eu sou bambam. Agora tudo que eu faço é mentira? Não, não é mentira. Ela funciona? Por que ela funciona? Porque o cara saiu do sofá e resolveu trabalhar? Não, mas o cara sempre trabalhou. Por que agora dá certo? Porque antes não dava. Uhum. Então, a reprogramação mental gera novos circuitos. Vamos para a neurociência. Uhum. Então, toda vez que você decreta coisas, você aprende a tocar piano e se esforça, você desenvolve uma rede neural para tocar piano. Se você está trabalhando agora e trabalhando seu corpo, e está estudando Kung Fu, e está fazendo 3 horas por dia de Kung Fu sério, quando você atinge a faixa preta, você tem uma rede neural que trabalha isso em você, ela manifesta isso. Então, o que significa que existe uma filosofia do processo. A nossa realidade tempo e espaço, ela é processual, causal. Uma coisa após a outra. Então, o que vem depois foi gerado por um processo onde o circuito tem que ser manifestado primeiro para que a manifestação seja depois. Então, a rede neural é uma rede de memória. Então, é uma área do cérebro que ali você é o mestre de Kung Fu. Na outra área, você é o mestre do piano. Então, tudo que você vive está baseado em uma transformação cerebral. Então, o seu cérebro é a máquina do espaço-tempo. Isso é neurociência pura. Não estou inventando nada. Tá? Então, nós somos o quê? E você se transformou numa faixa preta de Kung Fu porque Deus quis? Ou foi porque você simplesmente se desenvolveu no processo? Você programou sua mente para ir atrás de conseguir certos objetivos e então atingiu esse objetivo. Por quê? Porque você é o manifestador da realidade. Isso é da realidade que você vê. Ao mesmo tempo, você está alterando padrões visíveis
e invisíveis. Então, uma coisa é a partícula, que é a matéria. A outra coisa é o estado quântico, que é a partícula, ela está e não está na fisicalidade. Então, o estado quântico é o que você não vê, e ele interfere em padrões que você também não vê. Cada vez que você materializa algo, uma influência, isso é pura mecânica quântica, tá? Padrão de interferência está acontecendo em coisas que você não vê, porque elas não estão na fisicalidade ainda. Então, toda vez que você se altera, você é a partícula nova, você gera um padrão de interferência. E o resultado é que o que você alterou e como você está alterado agora, você gera padrões de interferência que surgem na sua realidade de forma causal, que você consegue explicar. Você diz, então eu cheguei lá porque realmente eu fui atrás. Ou sincronicidades que surgem porque existe uma quebra de simetria. Então aquilo aparece à sua frente e fala, caramba, de onde isso surgiu? Era tudo que eu precisava. Mas você não consegue explicar de forma causal. Da onde isso surgiu? Não importa, era o que eu queria, né? Que então, sorte, né? Falariam. Que sorte. Então, você tem o emaranhamento quântico, que é isso, ocorre nos padrões quânticos, e você tem o efeito causal, que é um dominó batendo no outro dominó, que derruba o outro dominó, que no final você tem lá um circuito realizado. Então, enquanto você está vendo isso, você não está vendo isso. E o problema da humanidade é que ela fica distraída com isso, o que parte é importante, mas ela não se toca que ela está influenciando isso tudo. Então, o que ela pensa, ou acha que pensa, porque botaram isso na cabeça dela, e ela, na verdade ela pouco pensa, ela aceita aquilo que colocaram na cabeça dela. Ela está vendo televisão, perdão, está vendo aquelas notícias horrorosas, a informação do que está acontecendo no mundo, e ela está comprando isso, ela está reagindo emocionalmente, mentalmente, medo, ou ânsia, ou vontade, tudo isso, ela não está vendo que ela está manifestando do invisível e vai surgir no visível. Esse é o poder que nós temos. Mas quando você fala que não existe o antes nem o depois... Você é o criador. Vou falar. Você é o criador do padrão, tá? Então, neste mundo, olha o poder que nós temos. Nós criamos o mundo que os outros querem. Quem são esses caras? Tá? Porque estamos inconscientes. O poder que nós temos é adquirir a consciência, o conhecimento, para trazer o nosso poder de manifestador da realidade. Para dentro de si. Mas agora vamos... Da nossa realidade. Isso. Mas nós estamos dentro de um jogo. Então, tudo que está no espaço-tempo. Isso. Então, no modo filosóforo, né? O ovo filosóforo. Então, você tem sempre a visão alquímica. A primeira coisa que surge, na realidade, é o ovo, né? O ovo circulado pelas serpentes. 2 serpentes em oposição sempre. Dentro dela está Fanes, o homem perfeito. Aquele que contém todos os... perfeito, mas dentro do conceito da manifestação, que contém todas as virtudes e todos os vícios. Então, quando Fanes rompe o ovo, sai o homem perfeito, que então, filosoficamente, contém todos os atributos de todos os lados. Que era como a gente era lá nos primórdios. Tudo que surge carrega o potencial. Então, o que surge na realidade, um ponto que seja, ele carrega a memória de todo o padrão contido nesta manifestação possível. O potencial está lá. A informação está lá, como o DNA. Então, o DNA contém toda a informação de você. Caramba, como é que aquelas fitinhas de DNA contêm tudo sobre você? Né? Então, algo surge. O que é o DNA? É um campo eletromagnético. Ele simplesmente é um vórtice eletromagnético. Então, ele contém uma forma na fisicalidade, que são os seus genes. Então, são bases nitrogenadas, que como forma, igual você tem um sistema de computação,
você tem bits e dots, né? Então, você tem lá os seus bits que, então, alternados dão linguagem. Ok, mas o DNA sabe tudo? Aí vai. Da onde saiu a informação? O antes, né? Isso. Então, este antes está fora da fisicalidade. Então, este é o padrão de interferência que tem 2 gradientes. Aquilo que eu sou nesta realidade, o que eu acho que eu sou, essa Maria Pereira, o que eu penso, o que eu sei, o que eu ajo, o que eu aceito, o que eu discuto, né? A informação que se processa dentro de mim manifesta a fisicalidade e manifesta os padrões de interferência que eu falei, que vão surgir na minha frente depois. Eu sou responsável por isso. Todos nós somos responsáveis 100% pelo que nós vivemos, pelo nosso futuro, né? Pela nossa realidade. Não vou entrar na linha do tempo, senão fica uma confusão. Mas existe o quê? Eu sou isto? Não. Eu sou gradientes. Olha para uma piscina, vou dar um exemplo clássico. Olha para uma piscina parada, pega uma pedrinha, joga uma pedrinha, e aí o que acontece? Ela bate na água da piscina, ela faz ondas, né? Uma onda, 2 ondas, são concêntricas, e vai sempre expandindo. Então, você tem Hegel, o filósofo Hegel, entre outros, porque não foi o único que falou isso. Como é que ele definia Deus? Ele definia como um círculo com um ponto central. Porque, a partir do ponto central, a informação está lá na totalidade. E ela se desdobra na fisicalidade em processos de expansão. Então, são desdobramentos dentro da realidade. Ok? Mas o ponto, o que significa? Então, quando você olha para a física quântica, então, a física teórica é o termo correto, a primeira manifestação de partícula, chamada partícula de Deus, ela é um pré-fóton ainda, né? Então, o que acontece com ela? No estágio em que ela não tem carga ainda, na hora que ela adquire carga, ela se transforma em um fóton, que é a partícula de luz. Então, essa partícula de luz, então, no início, era o nada, depois foi a voz, da voz se fez a luz, da luz se fez a carne, né? Pois é, não é que a Bíblia está certa, é que esse conhecimento é muito antigo, é grego, né? Muito antes da canetinha Bic escrever a Bíblia, né? No século I a II, que foi quando a escolinha do professor Raimundo começou a escrever esses livrinhos. É uma longa discussão isso aí. Conselho de Nicéia. Reuniu os livros que achava que era pertinente, colocou tudo junto ali. Quem escreveu uma longa discussão também, Sim. Deixa pra lá. Então, eu chamo de livros da canetinha Bic. Esse serve, você não serve, né? E joga lá no Mar Morto, salva alguns, coloca lá dentro dos barris de barro e deixa gravar. Quem sabe um dia a gente vai precisar do arquivo, e etc. Então, esse conhecimento é pré-bíblico, né? Sempre, muito antigo. Então, a fonte é algo surge. Mas esse algo surge, o fóton, dentro da física teórica, carrega toda a informação. Por isso que a transmissão de informação de dados é via campo eletromagnético, fótons, né? Então, circuitos, onde o sistema de transmissão é que carrega fótons. Então, o fóton é a partícula fundamental, exemplo, que a gente pode definir aqui para simplificar, para não complicar, como aquilo que carrega a informação da anterioridade. Então, algo existe antes. Mas o que é esse antes? Então, qual é o antes? Muito bem, então vamos tentar melhorar. Né? Porque pensando Isso. na alusão da piscina, achei muito bom o seu exemplo, né? Isso. A gota central do momento que a pedra cai, ele pode ser considerado o nosso nascimento ou ele é prévio? Então, quem atirou a pedra? Um ótimo ponto. É o ponto. Então, quando você olha para a pedra, você vê uma coisa. Mas a pedra atingiu a água porque havia uma intenção. Então, da onde saiu essa intenção? Para que algo exista, existe uma intenção. E tudo que surge, surge por um sentido. Então, a pedra foi jogada lá por uma intenção,
Não estamos discutindo quem ainda. Nem qual né? intenção. Isso, a intenção de jogar a pedra. Sim. Ok? Aí ela caiu na água, ela começa a se desdobrar. Uhum. O que você está vendo aqui? Um sentido, uma direção. Então, o tempo e o espaço, eles seguem uma direção. Essa direção é um sentido. Uhum. Então, o universo está se expandindo. Ele segue um sentido. Né? Não vamos dizer se existe ou não existe o universo, que aí é outro departamento. Mas no mundo que nós vivemos, nós podemos medir 3% de coisas. Então, no universo, na nossa realidade, a maior parte não é visível. Nós vivemos dentro de um campo da luz. Então, vemos um padrão chamado de luz visível. Mas a maior parte nós não vemos. Né? E se não vemos, desconhecemos. Dizemos que não existe, é o que se dizia, e se víamos algo que não fazia sentido dentro do mundo visível, dizíamos que isso era do mundo que não pertence ao nosso mundo. Uhum. Então, seria a vontade de Deus ou do seu rival, né? Que é clássico só no mundo católico, porque não é assim no mundo judaico, né? O opositor de Deus, na verdade, está a serviço dele, é uma longa história. Não vamos discutir religião se a gente não sair daqui. Sim. Mas o que significa que nós vemos e podemos medir apenas 3% do que chamamos de universo. O que é o outro? Inventaram teorias. Então, energia escura, matéria escura, né? Campos de influência, que seriam, então, o padrão das ondas de influência do campo de energia escura, né? Então, ondas gravitacionais. Mas são só conceitos que, matematicamente, podem explicar algo. Aí está a coisa. Tudo que nós vivemos e podemos medir é um mundo matemático. Por isso que Pitágoras chamava de Deus, Geometrizador. que não usava o termo Deus, né? O demiurgo, de geometrizador, porque o que podemos entender como a nossa realidade é o mundo da matemática. Tudo pode ser definido matematicamente. Ou seja, tem um mundo que não é matemático, que são esses 97%. Então, aí na filosofia se diz ontologia. O que eu consigo definir é porque eu conheço. Então, eu posso utilizar a matemática para o explicar. Né? Então, da matemática, você inclui a geometria. O que eu não conheço, eu não tenho como definir ontologicamente. Eu tenho como ter uma ideia. Uma teoria. Então, David Hume, exemplo, fantástico, antes de Kant, disse: eu não posso ter uma impressão de Deus. Eu tenho uma impressão de vocês, estou vendo vocês, eu estou uma impressão dessa caneca, a impressão dessa água, a impressão desse microfone. Então, eu tenho uma impressão. Então, eu posso definir, é porque eu fui tocado. Isso imprimiu em mim um efeito. E eu, então, o defino e utilizo aspectos do meu estado cognitivo, emocional, misturo tudo isso para dizer que se isso é bom ou se isso é ruim, que também é um ponto de vista. Mas eu não tenho como definir a Deus, porque eu nunca vi Deus. Esse Deus das religiões, que tem nome, sobrenome, né? Então, essa definição não existe. Tem uma ideia de Deus. E dessa ideia, que eu não sei o que é, criaram conceitos do transcendente para o imanente. Então, deram um nome para o Zé, igual vamos brincar um pouco com os gregos, né? Os Zeus. Deram uma maldade, virtudes e vícios, porque ele se torna igual a nós. Tudo que está aqui, o Antigo Testamento, aquele Deus carcará peçonhento, né? Então, aquilo é uma outra terminologia que deve ser dada, porque ele era malvado, ciumento, malvado, raivoso, ele só tinha coisas pestilentas. E as pessoas levam à literalidade um conceito que era filosófico, né? O que se manifesta na realidade, o que toma fisicalidade, tem polaridades. Porque nada pode existir nessa realidade, no mundo do universo da luz. Ué, como é que surge a luz? Polo positivo, polo negativo. Como é que vai surgir luz?
Não surge sem que um polo positivo mais um polo negativo faça a luz surgir no seu centro, certo? Então, tudo que surge no universo da luz, que é o que você pode ver e mensurar, ele está ficando meio nervoso, estou percebendo que está um negócio... Nervoso? Imagina, Não, ele tá entretido. Ele Não tá super bom o entretido. negócio aqui. Imagina, ele tá... Tô entretido. Pode crer que ele tá adorando. Tudo que surge no universo da luz carrega as suas polaridades. Nada é totalmente bom, nem água, nada é totalmente ruim, mas eles podem expressar mais uma coisa do que a outra. Por isso que os gregos criaram várias versões de deuses, e na época já de Alexandria, né, onde a Grécia migrou para Alexandria, e foi a sua fase final, graças aos católicos que mataram todo mundo por lá, né? E não sobrou mais ninguém que pensava, típico, né? Igual fizeram na Rússia, no movimento bolchevique, mata todo mundo que pensa e entra uma era das trevas e aí entra um novo movimento que não é diferente do que estão fazendo agora. Mas vamos por partes. Então, naquela época de Alexandria, no Egito, que é onde estavam os filósofos gregos, sua fase final, eles criaram um deus chamado Abraxas.